Ambrosio, sou mãe do Giuseppe e do Gregório e hoje eu estou à frente de duas marcas, que é a Duas Terezas e a Pla Food. Eu me formei em administração de empresas e fui trabalhar na área de tecnologia, trabalhei bastante tempo com vendas complexas, CRM, sistemas, enfim. Mas eu sempre gostei muito da área de gastronomia, eu sempre gostei muito de gente. E aí eu queria fazer essa migração de carreira. Acho que uma hora que eu já tinha estudado, eu queria um MBA, alguma coisa, uma pós, alguma coisa assim a mais. E foi meu marido que falou assim, chega, vai fazer o que você gosta, né? E aí eu fui estudar gastronomia. Na época ainda tinha o curso CCI no Senac. Isso foi bastante importante porque é uma extensão, era uma extensão universitária chamada Cozinheiro-Chefe Internacional. E teve um professor assim lá que foi muito importante, e aí falando sobre atendimento, já falando sobre gente, né? O Danilo Miaoka, porque eu falei, não, acho que eu vou fazer gastronomia mesmo, a graduação. Aí ele nunca tinha me visto na vida, não sabia o que eu estava fazendo ali no Senac, mas ele falou assim, faz o CCI, você já é formada, você vai encontrar pessoas mais velhas no CCI, pessoas que estão no mesmo momento que você, nessa virada de carreira, a grade é muito boa, sou professor dos dois cursos, e ali eu tive muita confiança, né? Tinha conhecido várias faculdades, mas a confiança ali foi muito boa. E aí eu fiz o CCI. Na sequência, eu fiz a pós-graduação em cozinha brasileira, para tentar entender um pouco mais a nossa culinária, que é muito complexa, e nós, brasileiros, absolutamente não conhecemos a nossa própria culinária. E só que foi muito rápido fazer essa junção entre a administração de empresas com a gastronomia. E aí eu fui empreender. Eu comecei empreendendo com um food truck, acho que muito parecido com todo mundo. Eu já vinha fazendo eventos, casamentos, batizados, essas coisas. E aí a primeira coisa física, né, que as pessoas poderiam ir visitar, na época a gente estava no finzinho da curva dos food trucks e eu montei um food truck. Coisa de, sei lá, 6 meses, 7 meses, veio a oportunidade de montar um pequeno restaurante ali na Vila Butantã. Tinha ainda a Vila Butantã, um restaurante em containers. E também, coisa de 6 meses, a gente teve que dobrar o espaço. E no final do ano, isso era 2018, então no final de 2018 a gente teve que migrar para um restaurante de rua, porque já não comportava mais o nosso espaço, a gente teve um reconhecimento rápido, assim, das mídias gastronômicas, e nós fomos para os Jardins no finalzinho de 2018. Aí nós tivemos todo o ano de 2019 nos Jardins, ali com o restaurante Duas Terezas, inspirado nas minhas avós, por isso chamo Duas Terezas, chamava Duas Terezas, o restaurante acabou fechando. Em 2020 veio a pandemia, que foi é mudo mesmo, gente, assim, não tem palavras para explicar o que foi a pandemia para o nosso setor. Eu ainda estou me recuperando da pandemia, tem gente que não se recuperou mesmo. E a pandemia foi muito triste pra gente. E aí eu tomei a decisão de mudar de imóvel para estar adaptada à hora que as coisas voltassem, né? E isso foi muito rápido. A pandemia estourou em março e em agosto eu estava em outro imóvel. Em abril eu comecei a procurar outro imóvel. Todo mundo falando pra mim, você tá doida, calma, vai passar. Eu falei, gente, não vai, olha como é que tá o mundo. E aí eu mudei de imóvel muito rápido para estar pronta para a reabertura. E foi o que aconteceu. Quando a gente teve a reabertura, nós estávamos prontos, no imóvel aberto, com área externa, tudo. O que acabou acontecendo é que agora, no ano passado, em 2023, o imóvel foi vendido para uma construtora e foi tudo demolido. E aí o Duas Terezas, fisicamente, no momento, tá pausado. Uma operação que a gente pausou,
e eu transformei todo o nosso cardápio numa linha de produtos congelados. Então, nossos clientes não ficaram órfãos, eles podem adquirir os nossos produtos, comer as nossas comidas, mas agora virou uma linha de congelados. Mas eu sempre falo, né, que a necessidade é a mãe da criatividade. E aí foi por esse fechamento, por esse movimento que veio a Plá. Plá significa, Plá mesmo, é P-L-A. Foi na necessidade de resolver os pepinos, fazer do limão a limonada e descascar os abacaxis. Aí virou P-L-A, que é a Plá Food. E hoje eu tô à frente dessa marca, da Plá Food, que funciona assim. Eu montei a Plá para atender uma necessidade do Duas Terezas como uma cozinha de produção. E eu falei, não é possível que só eu tenha essa necessidade de ter uma cozinha fora do meu restaurante, um restaurante pequeno, né? Nosso imóvel era um imóvel dos anos 40, então não tinha muito como fazer grandes obras. Tinha as suas limitações, porque foi construído nos anos 40, né? E aí eu coloquei para fora a nossa pré-produção e entendi que para pequenos e médios empreendimentos, ter uma cozinha de produção era uma necessidade. Só que se você é pequeno e médio, você também não tem caixa para isso. E hoje a gente terceiriza a produção para outros empreendimentos. Hoje a gente a gente atende nossos clientes como restaurantes, cervejarias, marcas de pequenos negócios que fazem produtos. Então, além do Duas Terezas hoje congelados, a gente tem outras marcas de congelados que fazem com a gente. Chips, granolas, que mais? Aí a gente atende restaurante com petiscos, restaurantes com pré-produções. E foi assim que nasceu a Plá. É uma necessidade minha, mas que virou necessidade de todo mundo. A Plá veio no momento de um grande desafio, que foi o fechamento do Duas Terezas à Rivelia, porque eu tive que tomar uma decisão. Eu não tenho sócios, então escolhi não ter sócios no Duas Terezas, no restaurante, e um pequeno negócio não tem caixa de 2 anos, né, para trabalhar, tem o caixa do mês para trabalhar ali, né, então quando o imóvel foi vendido, eu precisei pensar, então tá, o que eu quero, onde eu quero colocar minha energia? Eu vou colocar minha energia em buscar um outro imóvel, colocar o restaurante para funcionar imediatamente, quanto vai custar uma obra, quanto que vai custar todo o esforço de marketing, quanto que eu tenho de caixa para manter a operação, sei lá, uns 2 meses fechada, tem funcionário para pagar. E eu vi que eu ia ter que ter muita grana disponível para isso, coisa que a gente não tinha. Eu falei, então vamos nos concentrar na Plá, que estava funcionandinho, assim, começando, mas aí eu botei toda a minha energia na Plá para funcionar, e a gente achou melhor fechar, trazer a equipe, quem quis ir trabalhar com a gente, quem tinha sinergia ali, né? E aí a gente colocou para trabalhar na Plá. No meio desse desafio todo, que foi entender que era o momento de pausar a operação do Duas Terezas, fechar como restaurante no momento, quem sabe no futuro a gente reabra, mas continuar olhando para a gastronomia, para o setor de uma outra maneira, eu me vi grávida. No estresse todo, assim, eu engravidei no início de janeiro de 2024 e em janeiro eu perdi 6 quilos, de puro estresse, assim, e muito preocupada com a gravidez, como é que eu ia fazer e como é que ia dar conta disso tudo, porque foi abrir uma empresa novamente, né? Começar do zero, né? Lógico que com mais experiência, sabendo da necessidade do setor, mas é fazer tudo do zero. E aí meu filho nasceu em setembro, o Gregório nasceu em setembro, eu já tenho o Giuseppe, que está com 3 anos. E para nós, mulheres, eu acho que a maternidade traz uma objetividade muito forte, assim, porque eu preciso de algo que é finito e que eu não consigo pedir emprestado, que eu não consigo produzir, que eu não consigo aumentar, que é tempo. Então, financeiramente,
A gente vai planejar, estrutura, a gente vai comprar, vai alugar, mas tempo, não tem como. A gravidez tem um tempo para concluir, eu precisei me organizar dentro desse tempo para ela ser concluída. Meus filhos vão crescer e eu preciso ter tempo para acompanhar esse crescimento, e o tempo é um recurso muito escasso. Então a maternidade eu acho que me trouxe muito mais objetividade. Eu não tive tempo para chorar o fechamento do restaurante, porque eu falei, eu tenho que me concentrar em me recuperar enquanto eu tô grávida. E ainda bem que foi assim, né? Mas é dolorido, preocupante, o estresse é algo que impacta muito na maternidade também. E embora eu tenha um companheiro, assim, realmente 100% pai, 100% companheiro, né? Ele não me ajuda, ele faz a função dele como pai mesmo, ali do lado. Só eu tava gerando, né? Só eu amamento, então só eu consigo fazer o que só eu consigo fazer. Acho que esse foi um desafio, mas que coloca a vida numa perspectiva, assim, que você faz, tá, o que eu posso decidir aqui, como é que eu vou me concentrar aqui, e é isso que eu preciso fazer, então vamos de forma muito objetiva. Um outro desafio que o setor enfrenta, e aí não é pessoal, não é só da minha pessoa, é um desafio, além de ser no setor, eu acho que ele é geracional. Nós estamos neste momento, né, neste momento das nossas gerações, eu não posso dizer que é de uma geração, mas todos nós, né, boomers, X, millennials, Zs e todo mundo, neste momento da nossa sociedade, a gente está com um problema que é gente para trabalhar, gente para se desenvolver. Eu acho que todo mundo está repensando a vida, repensando o trabalho, repensando a aprendizagem, né? Então as instituições estão repensando como é que a gente vai fazer com essa galera que não está querendo fazer mais faculdade, não quer um curso mais de 4 anos. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente tem um gap no nosso setor, vou falar de restaurantes, né? De setores de restaurantes que a gente não investiu em mão de obra, continua não investindo, né? A gente não tem uma faculdade para garçons. A gente começou a falar de hospitalidade, mas a gente continua deixando o serviço como uma profissão absolutamente necessária no nosso setor, mas é que ela não é desejada. Você não vai perguntar para um jovem, para uma criança, o que você quer ser quando crescer, e ele vai te responder, eu quero ser garçom. Não tem. Mas é uma mão de obra absolutamente necessária, coração para os restaurantes, e a gente não investiu nisso, né? Não tem esse curso no setor. Hoje, na Plá, a gente está com uma abordagem diferente. Então, eu estou com uma equipe que trabalha de segunda a sexta e eu estou tentando entender como é que a gente vai fazer para os próximos anos. Então, a Plá trabalha de segunda a sexta no horário comercial, porque o recurso de tempo é escasso, não só para mim, para meus colaboradores também. Então, foi estranho até para a equipe que migrou do restaurante para a Plá, assim, não, pera, sábado e domingo a gente tinha mais caixinha, então eu tinha mais dinheiro, mas a gente tinha uma folga na segunda-feira, uma folga um domingo no mês, que é o que se está discutindo agora no momento, o raio dessa escala. E na Plá, eu fiz, não vamos abrir aos sábados, a gente vai fazer uma produção que tem que se encaixar de segunda a sexta. E eu vejo que para o futuro, a dificuldade para o nosso setor é alimentar o nosso setor com ensino, sem ter uma instituição que ensine a fazer o que a gente precisa fazer. Não tem você vai ensinar uma pessoa a gastronomia, vai ensinar as técnicas, vai ensinar a história, mas não vai ensinar a empreender. Não vai ensinar sobre desenvolvimento de carreira dentro do nosso setor. Entre o que a gente aprende na teoria e o que nós temos na prática dentro do nosso setor, é uma distância enorme.
A distância é grande mesmo. Então, dentro de restaurante, a gente tem as diferenças, a distância, né, entre os colaboradores também é grande, porque você vai ter a parte administrativa, um buraco no meio para chegar quem trabalha no restaurante no dia a dia mesmo ali, né? Quem atende, quem lava prato, quem corta o limão, é uma distância grande. E a gente ainda continua precisando responder como uma empresa, como se fosse uma indústria. O nosso setor é muito difícil e as pessoas não fazem ideia do que é empreender na gastronomia, né? Eu preciso responder, me comportar, pagar os impostos, me adequar às regras, como se eu fosse uma empresa, uma montadora de carros, né, que tem todo ali tudo um padrão, uma linha de produção, mas no dia a dia não é isso que acontece, né? Não é assim que funciona para o restaurante. Não funciona para o restaurante dessa maneira. Não tem como, né? Um dia a carne chegou cedo, no outro dia o fornecedor não entregou. Num dia o cliente está bem-humorado, no outro dia o cliente não está bem-humorado e chega no restaurante soltando os cachorros. Acontece muito. Você tem um restaurante de buffet, um dia você tem lá 15 opções de saladas, no outro dia choveu e os clientes não foram. Então, num dia você atende 120 pessoas, no outro dia você atende 12. Mas você tem que ter as 15 opções de salada. Como é que como que esse setor, que é feito de gente, para atender gente, continua respondendo como se fosse uma linha de produção? Não tem como, não tem como. É um grande desafio. Acho que nesse momento dá até para falar da Galunion, quando eu falo que é muito difícil, a gente não tem uma receita pronta para o nosso setor, né? Se eu for aprender sobre direito, eu vou estudar numa faculdade de direito, e aí eu vou trabalhar no escritório de direito. Se eu for eu vou ser engenheira, eu vou estudar engenharia, e aí eu vou para um escritório de engenharia na área que eu escolhi. Dentro da gastronomia, quem ensina a gente a fazer, a empreender e todas essas coisas que são muitas possibilidades, né? São variáveis, não tem como. E aí, até acho que dá pausar um pouquinho aqui pela emoção, dá para falar o quanto a Galunion representa para mim que sou pequena. Como eu falei, eu não tenho sócios, então no dia a dia eu não tenho para quem virar e perguntar, e aí, o que vamos fazer? Eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que fazer a pergunta, eu tenho que responder e dar as respostas também, as respostas para quem trabalha comigo, né? E aí, uma das coisas que quando eu fiz assim, ok, o restaurante vai fechar, eu não tenho poder de decisão sobre isso, o imóvel não era meu, foi vendido, eu tenho que sair daqui, o que eu vou fazer? E aí uma das pesquisas que a Galunion disponibilizou foi sobre, no ano de 2024, e a tendência seguinte, do comportamento das pessoas diante da alimentação congelada. E aí foi com essa pesquisa em mãos que eu peguei e fiz assim, bom, ok, é realmente uma saída, não é só uma vontade que eu tô tendo, mas eu tenho aqui, tá embasado, tem uma pesquisa para o setor. Não tá lá atrás, né, quando eu comecei com o food truck, eu cheguei bem no finalzinho da curva. E eu falei, será que alimentação congelada, eu não vou estar nesse exato momento, no final dela? Será que não acabou porque as pessoas não estão mais na pandemia, né? As pessoas, graças a Deus, não estão mais na pandemia. As pessoas vão continuar consumindo? Qual que é para onde? Para quem que eu vou perguntar? Então, ter essa pesquisa da Galunion para mim foi muito importante. Assim como na pandemia ela foi muito importante para mim. Porque para quem que eu ia perguntar? Né? Não tem, né? A gente tem a necessidade de ter respostas, mas para quem que eu vou perguntar? Ainda mais sendo muito pequena. Acho que essa é a questão, né?
É lógico que me impacta, assim como impacta uma grande empresa da gastronomia. Só que uma grande empresa da gastronomia vai ter um setor de P&D, vai ter o pessoal de marketing, aí vai colocar 500 mil reais no desenvolvimento de um novo produto. Eu não tenho isso, né? Eu sou microempreendedora. Então, ter as pesquisas, ter poder ter as informações que eu tenho através da Galúnio, que é a mesma informação que uma grande empresa vai ter, e eu como microempresa também vou ter, ajuda bastante, né, a ter essa confiança. É um dos lugares que eu posso olhar e perguntar e ter uma resposta de apoio aqui no setor. Toda vez que alguém fala assim, nossa, eu adoro cozinhar e queria fazer alguma coisa, meu sonho é largar meu trabalho e ir para gastronomia, eu sempre falo, não vem. Se for por este motivo, não venha. Pega seu dinheiro, investe numa cozinha, na sua casa, chama seus amigos para comer, porque às vezes o que a pessoa quer é cozinhar para os outros e ver as pessoas felizes de comer. Só isso não é suficiente para ter um negócio, não é. Você tem que ter estômago, você tem que saber que você vai acordar todos os dias tendo que dar as respostas, fazer os pagamentos, e não importa o que está acontecendo na sua vida pessoal, você vai ter que fazer isso, porque depois que a vida vira um 1000 contra, né, que é barra 1000 contra, você tem um CNPJ, você é um CNPJ e acabou. Porém, se você tem um porquê, você vai achar o como. Então, se você tem um motivo para empreender, se você acredita num produto, se você acredita no que você quer fazer, vale a pena. Paciência é uma coisa muito importante. Você não vai nascer grande, a não ser que você tenha muito investimento, aí você vai depender de menos tempo. Mas para construir um negócio, ele requer paciência, requer humildade. Parece um super papo aqui de coach, enfim, de tentar dar fórmulas prontas, mas na minha experiência eu vou dizer que você precisa de muita humildade, muita humildade. Você precisa conseguir falar com quem já traçou você precisa conseguir falar com quem já traçou esse caminho antes de você. Eu tô ficando muito emocionada também, porque recentemente a gente perdeu o Édrey Momo. Tasca da Esquina, 1900, e o Édrey, grande empreendedor que traçou esse caminho muito antes de mim, durante todo esse ano de 2024, que para mim foi muito desafiador, foi a pessoa que resolveu me ouvir, mentorou, né, trouxe a experiência dele como empreendedor para me ajudar ali, colocar no caminho. Então eu tenho que ter muita humildade para poder ouvir também as pessoas que vieram antes, né? Aprender com essas pessoas, poder bater um papo com a Simone, né? É muito importante ouvir o que ela tem para falar sobre o setor, tomar um café. Eu acho que conseguir ser humilde para falar com quem veio antes, que já fez, que já bateu a cabeça, que já aprender com o erro dos outros é sempre mais barato. Mas a paciência, a humildade, a pesquisa, para quem quer empreender é muito importante. De qualquer maneira, se você não tiver um propósito, se você não tiver um propósito firme, claro, né, objetivo, que você consegue colocar a mão, não dá. Assim, empreender na gastronomia, empreender no nosso país, parece super clichê de dizer isso. Não é para todo mundo. Não é. Não é para quem tem um sonho. Eu acho que só ter um sonho para empreender não é suficiente. Não é. Assim, parece super duro de dizer, até não tô querendo desmotivar ninguém. Tem seu sonho aí, só transforma ele num belo propósito, transforma ele em algo muito concreto e aí você consegue seguir em frente. Mas é isso. Propósito, objetivos claros, metas traçadas,
humildade, paciência, se não tiver esses ingredientes, não tem como seguir. Porque o restante, eu acho que aí você vai moldando, né? Vai buscar recurso, vai para um investimento, enfim. Mas o restante, a gente tá cansado de ver ótimos projetos que definham, que não vão para frente. E você fala assim, mas é tão bom, era um produto tão incrível, né? A gente tem grandes cases no mercado de grandes empresas, né? Tá aí o McDonald's com o McFish, para dizer, olha, precisamos tomar uma decisão, o McFish não vai continuar. A gente fala assim, como não? Oh meu Deus! Empreender são vários McFishes para você tomar essas decisões de ter ou não ter. Além dos 5 ingredientes, né, que a gente precisa aqui, que eu já falei, eu acho que contar com outras pessoas, outras empresas, para você ter onde o seu braço não alcança. Eu não consigo dar conta do meu financeiro, contabilidade, contas a pagar, receber, RH, não tem como, até porque o setor, né, da gastronomia, ele é muito específico. Um contador não dá conta de atender dentistas e restaurantes. É muito diferente, né? Então, hoje eu conto com a Makoto, hoje eu conto com a Roadmap na parte financeira, porque meu braço não alcança tudo. Aí eu tenho que ter muita humildade para fazer assim, ok, não adianta só eu contratar um funcionário para fazer o financeiro, porque eu também vou ter que dar as diretrizes. Eu não sei tudo. Então, hoje eu tenho o Rubens, que me ajuda nessa parte do financeiro. Eu tenho o Marcos, que me acompanha na contabilidade, a Meire no RH. No fim, embora eu esteja contratando empresas, são pessoas que me ajudam no setor que só atende pessoas. No fim, né, o que eu faço, o que eu preciso estar focado em fazer é uma ótima refeição que vai chegar na casa de uma pessoa, que vai chegar no fim do dia, vai pegar um alimento congelado e vai comer. E isso tem que estar bom, é o conforto dessa pessoa. Só que eu não consigo fazer isso se eu tiver que fazer todo o restante. Então eu tenho que também ter humildade para saber até onde o meu braço vai. Ainda bem que eu posso ter e contar com essas pessoas. Ainda bem que eu posso ter as pesquisas. Ainda bem que eu posso ter conhecimento das tendências que a Galunion traz. E mesmo sendo muito pequena, são essas respostas que clareiam o que é empreender na gastronomia, que é sempre assim, tá bom, e agora? É meio tateando, né, para onde a gente vai. Então, ter essas respostas, ter a pergunta que a Galunion faz e o que ela responde pro nosso setor é muito importante, é muito importante. Acho que todo mundo que assim é pequeno também precisa olhar para isso e contar com essas pesquisas. Eu vejo muito pequeno empreendedor ignorando, né, essas pesquisas, porque parece que é algo que é para gente muito grande, e não é. Tem algo ali, ó, que você fatia e que vai te servir e que te ajuda a responder e a caminhar, né, no empreendedorismo. Eu não faria outra coisa da minha vida. É uma montanha-russa todo dia. É entre que gostoso, meu Deus, empreender é incrível, e ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais. É uma montanha-russa todos os dias. Eu tive uma conversa com a Tala no prêmio da Veja, e no meio da conversa ele falou como era difícil, e eu falei assim, você ainda pensa em desistir? Ele fez assim, todos os dias. Todos os dias. Eu falei assim, é isso. Eu acho que se Alex Atala fala assim, gente, tem um restaurante cansativo, é difícil, dá vontade de desistir todos os dias. Se é ele, a gente também, assim, dá vontade de desistir todos os dias. Só que eu não faria outra coisa da vida. Não faria outra coisa da vida. É 100% do que eu quero fazer, da onde eu quero chegar, do que me dá prazer, do que faz o olho brilhar, sabe? O coração bater. É isso. Só que só um sonho não dá conta, não. Tem que ser sólido.